Olá, alunos! Hoje nós vamos entrar na apostila 7, setor B, aula 31. Vamos discutir indução eletrostática. Apostila 7, setor B, aula 31. Indução eletrostática. Enem, fenômenos elétricos e magnéticos. Nesta aula 1, eletrização por indução eletrostática. Primeiro passo, aproximação de um corpo eletrizado, indutor e, consequentemente, polarização de carga no sistema formado pelos corpos B e C induzidos. Então, nós temos antes um corpo carregado positivamente. Aí, antes, B e C estavam ligados por um fio e eles estavam neutros. Quando o corpo indutor se aproximou de B ficou carregado negativamente e do outro lado C ficou carregado positivamente. Então eu tenho o corpo indutor positivo. Depois, quando eu quebro o fio, o B que está próximo ao indutor vai ficar com carga negativa e o outro, do outro lado, vai ficar carga positiva. A eletrização por indução também pode ser compreendida como se considera o corpo C a Terra. Nessa situação, a representação do caso apresentado anteriormente está ilustrada a seguir. Então, eu tenho o corpo indutor positivo, aí eu tenho o corpo induzido, onde quando encosta, o lado B ficou negativo e ele é jogado para a Terra, com a representação desse fio Terra. Neste caso, a Terra cede elétrons para o corpo B. 2. Interação elétrica entre corpos neutros e eletrizados. Como exemplo, pode-se aproximar um corpo eletrizado negativamente A de um corpo neutro B. Nesse caso, vai ocorrer o fenômeno da indução, como ilustrado na figura abaixo. Então, aqui eu tenho um indutor negativo. Quando ele encosta no B, um lado do B oposto a ele fica positivo e do outro lado fica com a mesma carga do indutor. No corpo B, a distribuição irregular de cargas ocasiona uma resultante de forças elétricas R no sentido da atração como indicado na figura. Então, o indutor é negativo, o induzido, quando ele se aproxima, ele fica com carga oposta ao indutor. Em classe 1, caiu na FUVEST São Paulo. 3 esferas metálicas iguais, A, B e C, estão apoiadas em suportes isolantes. Tendo a esfera A carga elétrica negativa, próxima a ela, as esferas B e C estão em contato entre si, sendo que C está ligado à Terra por um fio condutor, como na figura. A partir dessa configuração, o fio é retirado e em seguida a esfera A é levada para muito longe. Finalmente, as esferas B e C são afastadas uma da outra. Após esse procedimento, as cargas das 3 esferas satisfazem as relações. A. Carga de A negativa, carga de B positiva, carga de C positiva. B. Carga de A negativa, carga de B neutra, carga de C neutra. C. Carga de A neutra, carga de B negativa, carga de C negativa. D. Carga de A positiva, carga de B positiva, carga de C neutra. E. Carga de A positiva, carga de B negativa, carga de C positiva. Qual das respostas vocês consideram que será certa? Eu vou colocar um reloginho e vocês marquem e depois nós vamos corrigir. Então vamos resolver o exercício 1. O corpo A provoca indução eletrostática no conjunto BC e a Terra. Então o corpo A está negativo. E o corpo BC ligado à Terra está positivo. Desligando o conjunto BC da Terra, então, ó, eu desligo o fio. A ainda continua negativo. E o B positivo.
Então, afastando o A e separando BC, B vai ficar positivo e C também vai ficar positivo. Bom, então, logo a situação ficou da seguinte forma. Então, logo a situação final fica assim: carga de A negativa, carga de B positiva e carga de C positiva. 2. Um dispositivo simples capaz de detectar se um corpo está ou não eletrizado é o pêndulo eletrostático, que pode ser feito com uma pequena esfera condutora suspensa por um fio fino e isolante. Um aluno, ao aproximar um bastão eletrizado do pêndulo, observou que ele foi repelido, etapa 1. O aluno segurou a esfera do pêndulo com as suas mãos, descarregando-a, e então, ao aproximar novamente o bastão eletrizado com a mesma carga inicial, percebeu que o pêndulo foi atraído, etapa 2. Após tocar o bastão, o pêndulo voltou a sofrer repulsão, etapa 3. A partir dessas informações, considere as seguintes possibilidades para a carga elétrica presente na esfera do pêndulo. Possibilidade 1, etapa 1 neutra, 2 neutra, etapa 3 neutra, etapa 2 negativa, etapa 3 neutra. Possibilidade 2, etapa 1 positiva, etapa 2 neutra, etapa 3 positiva. Possibilidade 3, etapa 1 negativa, etapa 2 positiva, etapa 3 negativa. Possibilidade 4, etapa 1 positiva, etapa 2 negativa, etapa 3 negativa. Possibilidade 5, etapa 1 negativa, etapa 2 neutra, etapa 3 negativa. Somente pode ser considerado verdadeiro descrito nas possibilidades A, 1 e 3, B, 1 e 2, C, 2 e 4, D, 4 e 5, E, 2 e 5. Eu vou colocar o reloginho para vocês pensarem e depois nós vamos corrigir. Então, na etapa 1, bastão e pêndulo se repelem. Bom, então, ó, o número 1, que está neutro, já não dá certo, porque ele tem que ter alguma carga para repelir. Agora, observem que as cargas podem ser positiva ou negativa. Então, está valendo a possibilidade 2, 3, 4 ou 5 em relação à etapa 1. Então, analisando a etapa 1, poderíamos afirmar que os corpos possuem necessariamente cargas de mesmo sinal, independente de qual seja. Na etapa 2, bastão e pêndulo se atraem, sendo que o segundo corpo está neutro. Então, o número 2, o segundo corpo está neutro, bateu. Já o número 3 está positivo, então não dá certo. O número 4 também é negativo, não dá certo. E o número 5 está neutro. Então, fica valendo só a 2 e a 5, por causa dessa etapa 2. Analisando então, para que haja atração, o bastão deve possuir carga elétrica de qualquer sinal. E na etapa 3, após contato, bastão e pêndulo se repetem. Então, na etapa 3, após contato, bastão e pêndulo se repetem. Então, vamos ver lá então. Ó. O número 2 é positiva e o número 5 é negativa. Então, analisando, assim como na etapa 1, as cargas apresentam o mesmo sinal, independente de qual seja. Então, a resposta correta, que dá certo, seria 2 e 5, letra E. Um eletroscópio é um dispositivo utilizado para identificar corpos eletrizados. Um deles é conhecido como eletroscópio de lâminas ou folhas, constituído por duas finas lâminas metálicas conectadas por uma haste condutora a uma outra esfera também condutora, como ilustrado na figura abaixo. Então agora vocês vão assistir a um vídeo
de como se faz um eletroscópio. Vamos lá? Hoje eu vou ensinar a fazer um eletroscópio. Um eletroscópio é um instrumento que consegue ver se os objetos têm ou não energia estática. E fazer isso é muito simples. Você vai precisar basicamente de um pote de vidro. Pode ser qualquer tipo de pote de vidro. Se você não tiver um pote de palmito desse aqui, pode ser um copo, qualquer coisa. Eu, na verdade, vou usar esse potão aqui, que é mais bonito de ver no vídeo. Você vai precisar também de uma tampa. Como isso aqui não tem tampa, a gente vai fabricar uma. Vai precisar de papel alumínio, de um pedaço de arame, o ideal é que seja de cobre, eu não tenho de cobre, vou usar esse de ferro mesmo, e de uma fita adesiva. Eu vou começar fazendo a tampa do meu pote de vidro. Depois eu vou cortar mais ou menos 10 centímetros de arame e fazer um J na ponta do arame. Eu vou pegar um pouco de fita adesiva e encapar esse J, deixando as duas pontas livres. Depois eu vou cortar uma tirinha de mais ou menos uns 8 centímetros de comprimento de papel alumínio e ela tem que ter mais ou menos uns 5 milímetros de largura. Aí eu vou cortar essa tirinha no meio e vou enganchar essa tirinha na ponta do J de arame. É importante que as duas tirinhas fiquem bem livres e uma não pode estar grudada na outra. Aí a gente tem que deixar elas bem desamassadas e espetar o J no isopor, deixando uma pontinha para fora. E o próximo passo é colocar toda essa estrutura aqui dentro do vidro e eu vou prender usando um pouquinho de fita adesiva. E eu também vou prender uma fita aqui no arame para evitar que ele caia para dentro da garrafa. E a última etapa é colocar uma bolinha de alumínio aqui em cima do arame desencapado. O nosso medidor está pronto, mas agora a gente precisa gerar energia estática para ver ele funcionando. O jeito mais fácil de gerar bastante energia estática é pegar uma bexiga, eu já fiz uns testes e descobri que essa de escultura é a melhor, e esfregar a bexiga no cabelo. Só que para isso, tanto a bexiga quanto o cabelo tem que estar bem limpos. Acho que não é o caso. Então eu vou chamar uma pessoa que anda sempre com o cabelo muito limpo, muito cheiroso. Esse é o efeito do eletroscópio quando a gente aproxima o objeto que está com energia estática aqui da bolinha de alumínio. Mas dá só uma olhada no que acontece se a gente encostar o objeto na bolinha. Agora dá só uma olhada no que acontece com as duas lâminas que estão separadas na hora que eu coloco o dedo aqui na bolinha de alumínio. Dona Mariana está dispensada. Mas antes de a gente fazer algumas outras brincadeiras com o eletroscópio, vamos entender como é que ele funciona. No começo da experiência, tanto a bexiga quanto o eletroscópio estavam com carga neutra. O que significa que eles estavam com carga neutra? Que existia um equilíbrio, um mesmo número de cargas positivas e de cargas negativas. Mas quando eu esfreguei a bexiga no cabelo da Mari, essa bexiga aqui ficou com carga negativa, ela roubou elétrons do cabelo da Mari. E aí, quando ela ficou carregada negativamente, eu cheguei com ela perto do eletroscópio e aí as cargas negativas do eletroscópio se repeliram, quiseram ficar longe da bexiga e foram todas para a ponta, lá para o papel alumínio. E as duas folhas de papel alumínio ficaram carregadas com carga negativa. E aí, as duas negativas, elas também se afastaram. E o que aconteceu na segunda vez, quando eu encostei a bexiga no eletroscópio? O que aconteceu foi que parte da carga negativa da bexiga passou para o eletroscópio. E ele que estava neutro ficou carregado de carga negativa. E aí, o alumínio também ficou carregado de carga negativa e as pontas dele se repeliram. Só que na hora em que eu encostei o dedo na ponta do eletroscópio, ele descarregou essa carga negativa que ele tinha e aí ele voltou a ficar neutro e os alumínios se encostaram de novo. Então agora vamos continuar a experiência. Dessa vez eu vou gerar carga positiva.
eu vou esfregar um bastãozinho de vidro aqui num novelo de lã. Aparentemente, o que acontece com o eletroscópio na hora que a gente chega perto dele com uma carga negativa é a mesma coisa que acontece quando a gente chega com carga positiva. Mas dá só uma olhada o que acontece se eu carregar isso aqui com carga positiva, carregar depois o eletroscópio e chegar perto do eletroscópio com uma carga negativa. O que aconteceu agora foi que o eletroscópio primeiro ficou carregado com carga positiva, aí as duas lâminas ficaram uma longe da outra, e aí quando a gente chegou perto, com isso aqui carregado de carga negativa, as cargas negativas que estavam distribuídas no eletroscópio foram lá para a ponta também. E quando elas foram lá para a ponta, elas diminuíram um pouco da quantidade de carga positiva, e aí o eletroscópio se aproximou um pouquinho mais. Então, quando o eletroscópio já está carregado, se você colocar uma carga oposta, as duas pontinhas, em vez de se afastarem, elas vão se atrair. Se você entendeu direitinho como é que o eletroscópio funciona, você também vai entender por que quando as pessoas colocam a mão nisso aqui, isso aqui é aquele gerador que você costuma ver nos museus de ciência, chama gerador de Van de Graaff. Você vai entender por que quando as pessoas colocam a mão nele, o cabelo espeta. O cabelo espeta exatamente pelo mesmo motivo que as duas lâminas de alumínio, quando a gente encosta a bexiga, elas se repelem. Elas se repelem porque a carga, elas ficam com a mesma carga, e mesma carga, positivo com positivo ou negativo com negativo, faz os objetos se afastarem. Então, quando a pessoa coloca a mão aqui, a pessoa fica eletrizada, os cabelos ficam eletrizados, todos com a mesma carga, e os cabelos se repelem e ficam todos ouriçados. Mais vídeos como esse aqui, você tá querendo ver esse negócio funcionar, né? Ai, vai! Mais vídeos como esse você encontra na próxima terça-feira no blog. Ai, que agonia! Mas deu choque? Dá muito medo, você Deu choque? Não dá, velho, muito medo. É que faz um barulhinho de sala, assim. A gente baseou esse projeto aqui nas instruções que a gente recebeu da Maria Clara Cardoso da Silva, de Içara, Santa Catarina, e ela foi uma das finalistas do concurso da latinha de alumínio. Não ficou entre os 5 primeiros colocados, mas como era um projeto muito legal, a gente resolveu fazer aqui no Manual do Mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e é facinho de fazer em casa. Põe a mão? Ele não se lembra como faz. Não, eu tô... Pode pôr a mão? Peraí. Bonita, tô super calma. Tô com medo. Deixa eu ver de novo se descarregando. Até o pelo do meu nariz tá subindo. Ai, por favor. Pro eletroscópio. E o eletroscópico... Na segunda vez eu encostei a bexiga aqui na ponta do eletroscópio. Eletroscópico, eu falei de novo. Então, depois que vocês assistirem esse experimento, vamos ver se vocês dão conta de responder à atividade que vem a seguir. Descreva o que ocorre com as folhas metálicas quando: letra A. Um corpo eletrizado positivamente aproximado e posteriormente afastado da esfera condutora. Aluno, ao se aproximar o corpo eletrizado positivamente da esfera condutora, vai ocorrer o fenômeno da indução eletrostática. Nesse caso, a carga positiva do corpo vai atrair os elétrons do conjunto formado pela esfera e pelas folhas. Sendo assim, a esfera ficará eletrizada negativamente e as folhas ficarão eletrizadas positivamente, e assim vão se afastar devido à repulsão. Dentro do frasco, deve-se ressaltar que quanto mais próximo o corpo eletrizado estiver do eletroscópio, mais cargas serão induzidas e, consequentemente, mais as folhas se abrirão. Ao se afastar o corpo eletrizado, as cargas novamente se redistribuirão, fazendo com que as folhas voltem à sua posição inicial. Alunos, ao encostar o corpo eletrizado negativamente na esfera condutora, ocorrerá eletrização por contato.
e o eletroscópio ficará eletrizado negativamente. Nesse caso, as folhas vão se abrir devido à repulsão eletrostática. Concluímos nossa aula de hoje. Pessoal, no sábado que vem nós vamos fazer uma avaliação de física. Conforme vocês mesmos escolheram, vão cair setor A e setor B. Então, no setor A, as aulas 25 e 26, que trata sobre eletricidade e sociedade. Também a aula 27, que fala sobre o modelo do átomo de Rutherford e a carga elétrica. Aula 28, condutores isolantes elétricos. Aulas 29 e 30, mecanismo de eletrização. Tudo do setor A. Agora no setor B, primeira lei da termodinâmica aplicada a transformações particulares. Nós temos 2 aulas desse assunto, parte 1 e parte 2, aulas 25 e 26. Também máquinas térmicas, aulas 29 e 30. E a aula de hoje, que tratou sobre indução eletrostática. Então estudem, porque serão mais de 10 questões. E todas as questões agora vão valer ponto, não vão mais ser coringas. Então, vamos lá, estudem, que eu sei que vocês chegam lá.